Olá, eu sou a professora Lu e vou conversar com você sobre o poema Cantiga do Viúvo, do livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Mas antes disso, solta a vinheta. Olá, pessoal, vamos a mais um poema do livro Alguma Poesia, né, que é uma leitura obrigatória para alguns vestibulares, importante a gente dar uma analisada. E vamos primeiro à leitura do texto. Cantiga de Viúvo. A noite caiu na minha alma, fiquei triste sem querer. Uma sombra veio vindo, me abraçou. Era a sombra de meu bem que morreu há tanto tempo. Me abraçou com tanto amor, me apertou com tanto fogo, me beijou, me consolou. Depois riu devagarinho, me disse adeus com a cabeça e saiu. Fechou a porta. Ouvi seus passos na escada. Depois, mais nada. Bom, se a gente for enquadrar naqueles campos temáticos que o Drummond fez para dividir a obra dele, esse aqui seria o amor amaro, né? O amor que traz uma certa dor, uma certa lamentação, um certo amargor, né? É um texto que combina, de uma certa forma, a morte e o erotismo, né? Porque o fantasma da amada que aparece, ela aperta com tanto fogo, né? Ela beija, ela consola a perda, né? Porque essa amada está morta, evidentemente. Agora, ele começa assim: a noite caiu na minha alma, né? Então, essa noite cair na alma significa que ele adormeceu. Então, anoiteceu e ele adormeceu, mas também representa a infelicidade, né? A noite é a escuridão, então a infelicidade afetiva dele, a tristeza afetiva dele. E ele diz assim: fiquei triste sem querer. Olha só, ele está falando sobre a solidão. A solidão o deixou triste. Olha, essa noite que cai é a noite da tristeza, da melancolia dele. Se a gente pensar que essa noite é a escuridão da alma dele, então a justificativa dessa tristeza estaria aí pela desgraça que aconteceu na vida dele, que foi ficar sozinho. Agora, também posso pensar em noite no sentido temporal, né? Ao anoitecer, as pessoas também se tornam mais sozinhas. Pensar que a gente está aqui numa época em que não havia tantos mecanismos, né, para distrair o indivíduo solitário. Como hoje em dia a gente tem, né? Então, você está sozinho, você vai para a internet, você vai para o telefone, você consegue, de uma maneira ou de outra, inibir essa solidão em partes, né? E na época do Drummond, não. Então, esta noite, se for a noite, paisagem é o período em que a tristeza aparece, porque a solidão está implícita nessa noite, paisagem. Agora, se for a noite de alma, né, tristeza de alma, a solidão também estaria ali presente, porque é uma situação contínua desse eu lírico que se encontra sozinho, tá bom? Porque a amada morreu. Bom, aí ele diz assim: uma sombra veio vindo, então de repente aparece, né, um fantasma, né, a alma da amada, né, um sonho, né, em que essa amada retorna. Então o eu lírico ele encontra de novo aqui com essa amada morta, né? Por que canais? Obrigatoriamente pode ser ele está vendo o fantasma da amada ou não, ele está sonhando com a amada e tem a impressão de que ela está ali presente junto com ele. Como ele coloca aqui uma sombra, é a ideia de um fantasma, mais propriamente. Era a sombra de meu bem. Então, ali, o sonho, a representação do inconsciente está aqui bem forte, né? Era a sombra de meu bem que morreu há tanto tempo. Então, é a proposta da alma desta amada que continua viva dentro do eu lírico, né? Aí vem a parte do me abraçou com tanto amor, me apertou com tanto fogo, me beijou, me consolou. Então, aí você tem um desejo, né? E, de uma certa forma, um momento de felicidade, né? Esse fantasma que aparece traz para ele, aliás, essa ideia de que ela veio acalentar um pouco a solidão dele, né? Veio diminuir essa solidão, acalentar a alma dele, veio fazê-lo superar um pouco o vazio existencial, tá? Então, esse desejo, né, de ter amado acaba se realizando aqui por meio da figura da sombra, né, dessa amada morta. E aí depois o que ela faz? Ela ri, né, depois riu devagarinho, né, aquele sorriso de despedida, né, disse adeus com a cabeça e saiu, fechou a porta, né? E aí ela vai embora. Ouvi seus passos na escada, depois mais nada, acabou. Interessante, ele termina com acabou. E se acabou dá a ideia de insatisfação. Então, se a gente observar nitidamente aqui, nós percebemos que há um instante de satisfação, né? Há um instante de satisfação nesses versos finais, nesses versos aqui de meio, ó.
abraçou, apertou, beijou, consolou. Aqui você tem a satisfação. E o acabou, depois mais nada, acabou. Aí você tem a insatisfação e ele volta para aquela solidão inicial. Tá certo? Então, assim, aliás, é cantiga de viúvo, né? O próprio título já diz que é cantiga de viúvo, então te dá essa ideia de alguém solitário sofrendo pela perda da amada. Tá bom? Espero ter te ajudado. Se puder, curta o canal, indique para os amigos, eu agradeço imensamente, tá bom? A sua parceria. A gente se encontra em breve. Um beijo. Tchau.